Ministros mudam de voto, processos são suspensos e a cada dia uma nova notícia parece nos levar para uma direção diferente. Muitos advogados e até mesmo juízes olharam para essa confusão e jogaram a toalha, julgando os processos contra os aposentados, acreditando que a guerra estava perdida. Mas e se eu te dissesse que no meio dessa neblina, uma nova estratégia, uma tática de guerrilha jurídica está conseguindo vitórias silenciosas e espetaculares? E se eu te contasse que juízes que já tinham decidido contra os aposentados estão agora voltando atrás em suas próprias decisões? Não é boato, é uma nova realidade processual, uma luz de esperança que surge da inteligência e da persistência. Esta é uma aula para quem não desiste, e eu quero saber quem está comigo. Comente aqui embaixo. O seu processo da vida toda está parado, suspenso ou você já teve uma decisão, boa ou ruim? Sua resposta é um termômetro da nossa situação e nos ajuda a lutar juntos. Fique comigo, porque hoje eu vou te revelar os detalhes dessa nova estratégia de mestre. Vou te mostrar por que nem os próprios ministros do STF sabem qual será o resultado final e como estamos usando essa confusão a nosso favor para proteger o seu direito e preparar o terreno para a vitória definitiva. Para entender por que essa nova estratégia funciona, você precisa entender o nível da confusão instalada em Brasília. A nossa vitória no tema 1102 em dezembro de 2022 foi clara. O problema é que, para nos prejudicar, ressuscitaram duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 2110 e 2111. E a pergunta que vale milhões é: até que ponto essas ADIs interferem na nossa vitória? A resposta honesta é: ninguém sabe, nem os próprios ministros. Vimos o ministro André Mendonça dar um voto brilhante a nosso favor, baseado no voto da ministra Rosa Weber. Mas em seguida, vimos os ministros Barroso e Gilmar Mendes anteciparem votos contrários, e a ministra Carmen Lúcia pedir vista, ou seja, mais tempo. O placar está indefinido. O presidente Lula e os chefes do Congresso foram chamados a opinar. É um caos jurídico. E no meio desse caos, muitos juízes de primeira instância, pressionados para limpar a pauta, tomaram o caminho mais fácil, julgaram os processos improcedentes contra o aposentado, dizendo que as ADIs prevaleciam. E muitos advogados, infelizmente, desistiram, abandonaram seus clientes sem sequer avisar, tirando deles a chance de recorrer. Essa postura é a pior possível, porque a guerra está longe de acabar. Se o campo de batalha está confuso e os generais não se decidem, um bom soldado não avança de peito aberto para a morte. Ele se entrincheira, protege sua posição e espera o melhor momento para atacar. E a nossa trincheira, a nossa estratégia de mestre agora, tem um nome: embargos de declaração com pedido de suspensão. O que é isso? É uma jogada de inteligência. Quando o juiz dá uma decisão contra você, em vez de entrar com recurso caro demorado para a instância superior, a apelação, nós entramos com recurso para o próprio juiz, chamado embargos de declaração. Mas nós não pedimos para ele mudar o mérito da decisão. Nós pedimos algo muito mais simples e poderoso. Nós dizemos: Excelência, com todo respeito, o senhor julgou o caso como se o STF já tivesse decidido, mas ele não decidiu. O próprio Supremo está em um estado de confusão e não sabe dizer qual o alcance das ADIs sobre o tema 1102. Portanto, a decisão mais prudente e justa não é me condenar, mas sim suspender o meu processo e aguardar a decisão final do STF. Nós usamos a confusão deles como nosso principal argumento. E o resultado dessa estratégia tem sido espetacular. Estamos vendo em todo o Brasil juízes que tinham julgado contra os aposentados voltarem atrás. Eles estão acolhendo nossos embargos e suspendendo os processos. Por que eles estão fazendo isso? Porque é um movimento mais lógico e seguro para eles também. Ao suspender, o juiz evita o risco de ter sua decisão reformada no futuro, o que seria um desgaste. Ele reconhece a nossa tese. Se nem o STF sabe o que fazer, quem é ele para dar uma decisão definitiva? Ele demonstra prudência e respeito à hierarquia do judiciário. Isso significa que se você teve uma decisão desfavorável, a luta não acabou. É crucial que seu advogado recorra, seja com os embargos de declaração, seja com apelação ou até mesmo com uma reclamação constitucional direto no STF.
Desistir agora é entregar a vitória ao INSS. É preciso ter um advogado combativo, que entenda essas táticas e que não abandone o barco no meio da tempestade. A mensagem deste vídeo é clara. A revisão da vida toda não acabou. Ela apenas entrou numa fase de guerra de trincheiras, de táticas de guerrilha. E nós estamos vencendo batalhas importantes, ganhando terreno e, o mais importante, mantendo seu direito vivo e protegido até a decisão final. Você teve uma decisão desfavorável no seu processo e está se sentindo perdido? Seu advogado sumiu ou você não sabe qual o próximo passo a ser dado? A estratégia processual da vida toda se tornou extremamente complexa. Usar o recurso errado, ou pior, não recorrer, pode significar a perda definitiva do seu direito. Cada caso exige uma análise tática de qual o melhor caminho a seguir: embargos, apelação ou reclamação. Nossa equipe é especialista nessas táticas de guerra jurídica. Nós vivemos essa batalha todos os dias. Se você está nessa situação de incerteza, clique no primeiro link da descrição e fale conosco. Nós podemos analisar seu processo, te dar um diagnóstico da situação e traçar a melhor estratégia de recurso para manter seu direito vivo. Não deixe que o silêncio ou a decisão de um juiz desinformado selhe o seu destino. A luta é sua e nós estamos aqui para lutar com você. Se esta aula de estratégia te deu uma nova perspectiva e renovou sua esperança, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Muitos aposentados podem estar desistindo da luta por falta dessa informação crucial.